Três lições para a geração Z que eu queria compartilhar baseado nos livros e na experiência de Amir Klink. Amir Klink é um navegador muito famoso que na década de 80 fez a travessia entre a África e o Brasil remando. E justamente nessa travessia ele enfrentou um primeiro problema que é bem importante para quem vai fazer uma travessia como essa. Aliás, muita gente desistiu disso justamente pelo fato de que quando você vai fazer uma travessia com um caiaque que vai atravessar um oceano, esse caiaque não pode virar no meio do mar. Porque se esse caiaque virar, é impossível você desvirar esse caiaque e certamente a pessoa vai morrer no meio do oceano. Lembrando que naquela época não tinha telefone celular, GPS ou coisa parecida. Você fazia isso com uma bússola e um astrolábio para encontrar o caminho para onde você deveria ir. Portanto, vem aqui a primeira lição. Quando ele se deparou com esse problema, ele percebeu o seguinte: como a gente consegue desenvolver algo que nunca foi feito antes? E chamou ali os maiores engenheiros disponíveis na época. Engenheiros navais olhando aquilo e tal, até que chegaram à seguinte conclusão: é impossível fazer um caiaque que jamais vire. Mesmo que se desenvolva 1000 técnicas, em algum momento esse caiaque pode vir a virar. E aí, novamente, todo mundo percebeu que era impossível fazer essa travessia. Até que um engenheiro teve uma ideia. Bom, se é impossível fazer um caiaque que nunca vire, vamos fazer um caiaque que vire sempre. Ou seja, vamos abraçar o problema, vamos botar o problema dentro da nossa equação, vamos botar o problema a favor desse negócio. E aí eles desenvolveram um caiaque com um sistema de lastro que sempre que ele virava, ele acabava desvirando só com um ajuste ali de uma outra polia ou coisa parecida. E assim deu certo, assim a travessia foi feita, spoiler, no meio da travessia o caiaque chega a virar e ele consegue usar o sistema de lastro para desvirar o caiaque. Ou seja, qual é a lição aqui? Especialmente para você que é mais jovem. Às vezes na vida você vai se deparar com problemas que são impossíveis de serem superados. Não adianta gritar, não adianta chorar, não adianta pensar em uma lei para te ajudar. Muitas vezes na sua vida, você não vai ser o cara mais bonito, não vai ser o cara mais inteligente. Ah, mas o fulano, o pai é milionário, o pai é juiz, o pai é... Cara, assim, desculpa para você desistir vão ter muitas, muitas. A questão é, você precisa aprender a conviver com os problemas. Aliás, aí está a maturidade. Você amadurece quando você percebe que a vida não é fácil. A vida ela é difícil para todo mundo, em vários níveis. Para o cara rico tem uma dificuldade específica, para o cara pobre tem outra, para o cara que nasceu com alguma deficiência é outra. Todo mundo tem dificuldade na vida, né? Então, botar esse problema para dentro, né, digerir o problema e tornar ele parte do processo vai ser inovador e vai mudar a forma como você encara a sua vida. Segunda lição que eu acho super interessante também. Certa vez, o Amir Klink estava no norte do Brasil, salvo engano, na Amazônia. Ele percebeu, ele gosta muito de desenvolvimento de barco, né? Ele percebeu que o povo ribeirinho tinha um casco de barco muito específico, que quando saía do mar, salvo engano, era numa foz de algum rio. Ele entrava no rio e ele tinha um desenho de casco que a turbulência que acontece ali não entrava água no barco, funcionava super bem. E aquilo ali era um negócio inédito, ele nunca tinha visto, mesmo engenheiros navais aí super reconhecidos jamais tinham desenvolvido algo como aquilo. E aí ele achou aquilo muito interessante, comentou com um amigo dele que falou, pois é, a gente tinha que pegar esses caras e levar eles para a universidade, para eles aprenderem a desenvolver barco. E ele falou, cara, é exatamente o oposto. A gente tem que pegar os caras da universidade e trazer esses caras para cá, para aprenderem com eles. E isso é muito comum, né? Aqui vai a segunda lição, quando você é muito novo. Você sempre tem uma arrogância natural de quem é jovem. Você sempre acha que você sabe muito mais do que os outros. Você sempre acha que o seu destaque vai estar no fato de você falar que você faz e acontece. Quando, na verdade, você tem que olhar a experiência de outras pessoas. Um cara mais velho do que você, ele já viveu muito mais do que você, ele já passou por vários problemas que um dia você ainda vai passar. As pessoas mais humildes do que você já passaram dificuldades que tiveram que se reinventar ou achar alternativas que você nunca imaginou. Então tenha a humildade
de entender que o conhecimento não está no carro que você anda. Aliás, o que mais acontece aqui na internet é jovens caindo nessa ideia do cara que para um Porsche, faz um consórcio, faz isso, é day trade, porque você olha aquela imagem, não, o cara tem dinheiro, o cara tem carro, mal sabe você que aquilo ali é alugado, que aquilo ali não é do cara, que o cara está todo encalacrado em dívida, mas está ganhando dinheiro no fato de que você acredita na imagem que ele transmite para você. Então seja mais humilde, sempre de ser a pessoa que mais pergunta do que responde. Se você é uma pessoa que mais pergunta do que responde e tem aquela capacidade de escutar as pessoas independente da posição social, da posição que ela tem na sociedade, da roupa que ela veste, você certamente vai mais longe. E por último, é bem interessante, ele tem filhas, né? E uma das filhas dele resolveu seguir o caminho do pai, ela também gosta de velejar e tudo mais. E o Amir Klink já fez várias viagens à Antártida, né? Ele é conhecido por isso. Inclusive, ele fez uma viagem circunnavegação da Antártida, usando o Paraty, que é um veleiro muito legal, desenvolvido para um homem sozinho velejar. E a filha dele também queria fazer essa viagem. Ela falou, pai, posso fazer essa viagem? Ele falou, claro, minha filha, você pode fazer essa viagem para a Antártida. Ela falou, legal, você me empresta o seu barco? Ele falou, não, óbvio que eu não te empresto o seu barco. Mas como assim? O barco está parado, não sei o quê. Ele falou, eu não te empresto o barco porque eu amo você e porque eu amo o meu barco. E se eu te emprestar o meu barco, você vai morrer e ainda vai afundar o meu barco. E o que ele quis explicar para ela por isso? O processo é muito importante. E quando você é mais jovem, você esquece disso. Você quer cortar o processo e ir direto para o ouro no final do arco-íris. Você não se apaixona pelo processo. É muito comum isso. Todo mundo quer ser diretor de empresa, quer ser CEO de startup com 20 anos. A coisa mais idiota que eu vejo, agora acabou porque a taxa de juros subiu, né? Era esses CEOs de startup com 19 anos. É um idiota. Não, descobriu um app, descobriu não sei o quê. Pode ter convicção. Pessoas jovens, elas não têm capacidade emocional, estrutural para tocar um negócio tão grande. Elas precisam passar por processos até chegar lá. O que ele fez com a filha dele, né, como grande lição, falou, não, eu te ajudo a levantar o dinheiro que você precisa. Porque eu tenho dinheiro, mas eu não vou te emprestar. Eu vou botar você correndo atrás de patrocinador, vou botar você correndo atrás de um barquinho velho para você reformar. Você vai entender como é lixar um barco, você vai entender todo o processo, a dificuldade. A partir desse momento, quando você zarpar do porto, você vai entender um monte de coisa que você jamais entenderia se você entrasse lá, pegasse meu barco e fosse. A dificuldade, o receio que você precisa ter, o apego que você tem que ter a algumas coisas. Então, se apaixonar pelo processo é algo fundamental, que infelizmente hoje não tem. Se você é um cara pobre e quer ficar rico, esquece. Você não tem que se apaixonar por uma Ferrari. Você tem que se apaixonar pelo próximo cargo. Se você foi contratado para ser um analista e ganha pouquinho, ótimo, seja o melhor analista possível. Comemore pequenas vitórias. Eu lembro até hoje, quando eu era jovem, né, comecei a trabalhar com 19 anos, então eu devia ter uns 20 anos. O meu sonho era juntar um valor lá, né? Então, eu tinha uma conta no Itaú. E cada vez que eu juntava um dinheirinho, eu juntava tipo assim, R$ 30 no mês, R$ 50 no mês. R$ 200 no mês, assim, peguei 13º, era 200. Eu lembro que eu ficava passando, quando eu atingi o valor, era um valor baixinho, tá? Quando eu atingi esse valor, eu lembro que eu ficava até abrindo a conta do Itaú só para ver aquele valor ali. Porra, olha só, eu conquistei esse negócio. Hoje, esse valor, eu gasto no jantar. Para mim, esse valor é pouco, mas já foi muito. E quando eu atingi aquele valor, eu pensei em outras formas de ganhar dinheiro. Eu pensei em outras maneiras de crescer. Você tem que se apaixonar. São as pequenas vitórias que levam você longe. Se você olha muito lá na frente, você nunca vai dar valor ao que você tem agora. E isso que ele explica aqui. Você tem que aprender a lixar um barco. Aliás, isso acontecia muito nos filmes da década de 80, né? Quando você vê Karate Kid, aí bota lá o Daniel San lixando lustrando um carro, pintando, ele aprendendo o básico do básico, para depois ele evoluir. Hoje em dia, é engraçado você ver alguns filmes aí mais novos,
Do nada, o cara não era ninguém, não sabia dar um soco. Aí, 3 dias depois, ele é o cara que mais bate em todo mundo, é o cara foda, é o cara que sabe. Aconteceu isso recentemente em alguns filmes aí, né? Uns remakes do Star Wars, por exemplo. A mocinha do filme, ela não sabia nem levantar uma espada, de repente ela é a maior espadachim lá, de sabre de luz que existe na galáxia. Ela nunca treinou, ela nunca tentou, ela nunca sofreu por aquilo. Então você tem que tomar esse cuidado, você tem que se apaixonar pelo processo. Se você é novo, pensa em pequenos steps, baby steps, como falam os americanos. Se você aprender a ganhar de pouco em pouco, você vai chegar lá na frente muito mais capaz de passar por todas as adversidades de quem chega no topo, beleza? 3 dicas super legais, 3 lições super legais. Aconselho você a ler os livros do Amir Klink, ver as entrevistas. É sensacional, um cara que eu gosto muito e tenho certeza que essas lições vão servir para você como serviram também para mim.